Boa tarde a todos. Estou fazendo alguns vídeos aqui, explicar aqui no meu canal sobre a Bíblia esclarecida, ou seja, com a finalidade de esclarecer ou então destruir os dogmas falsos que existem nela, né? As coisas que estão erradas, né? Muito bem. A questão aí que estou levantando, principalmente agora, com relação ao nascimento de Jesus, né? Que isso seria impossível, segundo as leis de Deus, uma gravidez sem que houvesse uma relação sexual entre o homem e uma mulher. E Jesus, naturalmente, aceitou todas essas condições ao se encarnar na Terra. Então, porque a geração poderia ser diferente, porque o seu corpo terreno não poderia permanecer na Terra. Isso é coisa perfeitamente natural dentro das leis da criação. Então tenho focado nesses meus últimos vídeos a questão do nascimento de Jesus e do corpo terreno de Jesus, que sempre divulgo a minha teoria, inclusive, que está no interior do Calvário de Gordon, os ossos de Jesus. Na minha página no Facebook, Antônio César Domingues Edo, está lá. Mensagem do Graal, na luz da verdade, a obra escrita de próprio punho por Deus Pai, porque Emmanuel Abdruchin é o filho do homem prometido. E também eu indico o livro do Juízo Final, de Rosério Gonçalves. Então, a Trindade de Deus é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, que é Emmanuel Abdruchin. 3 personalidades em um único ser, Deus. Unicamente aí está a santidade. O ser humano nenhum é santo. A santidade só existe em Deus. Nós somos todos criaturas dependentes de Deus. Todas as criaturas e as criações. Muito bem. Eu vou falar especificamente sobre essa questão do nascimento de Cristo. Tem um livro aqui que eu estudo, um dos livros que eu estudo para elaborar a minha teoria, né? De um historiador francês, Jean-Christian Petitfius. Jesus, a biografia, editora Benvira. Tem um pequeno trecho aqui, no capítulo Jesus e o Precursor. Até aqui na página 62, sobre a questão de Maria, né? Então, uma coisa que eu verifiquei hoje, assim, é um tanto curioso, né? Porque o pai terreno de Jesus foi um romano, um centurião romano, chamado Creolos ou Creolos. Talvez seja Creolos, né? Porque pelo menos aqui no livro Jesus, o Amor de Deus, e o livro do Juízo Final, de Rosério Gonçalves, cita Creolos, né? O culto a Maria, Creolos. Se fosse Creolos, às vezes ela colocou o acento no circunflexo no O, mas acho que a pronúncia certa é Creolos. Mas aqui nesse livro desse historiador francês, ele fala que no Evangelho de João
cita Maria, esposa de Clopas ou Cleofas. Esse nome, Cleofas, eu vi uma certa semelhança com crioulos. Pode ser que tenha alguma referência, né? Isso remete a um nome romano. Certamente, João Apóstolo sabia que Jesus era filho de um romano. Certamente sabia. Aliás, todos próximos de Maria sabiam que Jesus era filho de um romano. Essa história aí de virgindade, isso aí é tudo invenção da católica, quando se tornou oficial. Foi um conselheiro católico que inventou essa história para ganhar adeptos, para que acabarem os boatos que sempre existiam, essa questão, essa versão de que Jesus era filho de um romano. E também quando os judeus queriam ofender Cristo e tal, né? Falava que insinuar que ele era filho de prostituição, ou algo parecido, mas não tem nada a ver com prostituição. Simplesmente Maria, antes de se casar com José, ela conheceu Creolos, teve um amor verdadeiro, porém ele era centurião, ele estava de passagem, ele estava em caminho para Jerusalém. E ele, de tal forma, se apaixonou por Maria, e ela igualmente, que ele pretendia se casar. Mas ele tinha que se desvincular do exército, do juramento Augusto, enfim, né, que era o imperador romano da época, né, porque tem todas as normas, né, e, enfim. Mas quando ele retornou para Nazaré, 9 meses depois, ele não sabia que tinha engravidado Maria. E nesse momento ela já estava casada. Ela não aguentou a pressão de esperar por crioulos, pressão social. A mãe dela queria que ela casasse com José. Ela acabou aceitando, mas ela não amava José. Ela via ele mais como um protetor, uma paternal, porque José era muito mais velho do que Maria. Ele talvez tivesse já uns 50 anos, enquanto Maria não devia ter menos de 20 anos, talvez uns 18, 17, 18 anos. Então eu vou ler primeiro um trecho aí que fala desse historiador. Está aqui. É preciso não esquecer ainda o que dizem os evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos são os 4 evangelhos, né? De Marcos, Lucas, Mateus e João. Sobre Maria, mãe de Tiago e de José. Em nenhum momento ela é apresentada como a mãe de Jesus. Os irmãos de Jesus, por sua vez, não são jamais chamados de filhos de Maria, mãe de Jesus. Esta, mesmo quando se encontra com os irmãos de Jesus, é sempre chamada a mãe de Jesus. Por sua vez, João Evangelista evoca outra Maria, que ela chama de Maria de Clopas, ou Clopas, dito de outra forma, Maria, esposa de Clopas ou Cleofas. Aí que está esse nome. Cleofas me pareceu semelhante a crioulos. Ela que é a mãe de Tiago e de José. É preciso observar que Tiago, que era chamado o irmão de Jesus, o irmão do Senhor, nunca reivindicou ser irmão. Na sua epístola, ela se designava como Tiago, servo de Deus e servo e do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi essa referência porque esse historiador,
fala basicamente sobre os sudários de, de, é, de Turim, né? Vendo assim, as evidências que ele seria autêntico, e eu realmente acredito nisso. Então, esse livro aqui é, é, traz muitas informações, né? Muito importantes. Eu queria só fazer um pequeno adendo aí sobre a questão que que eu estou abordando hoje, respectivamente sobre uh, o nascimento de Jesus e o pai de Jesus criou-los. É, eu queria só falar um trecho desse mesmo autor, né? Jean Christian Petit-Fils, Jesus, a biografia, mais uma vez. É, sobre essa questão do local do sepultamento de Cristo e onde ele foi crucificado. É que existia alguma polêmica, principalmente quando o general Gordon sugeriu que Jesus teria sido crucificado no chamado Calvário de Gordo, que é um aglomerado rochoso que fica mais ou menos a 700 metros ao norte da igreja do São Sepulcro. Então é consenso que entre os arqueólogos, estudiosos, que onde está a igreja do São Sepulcro é o verdadeiro local. E a distância aproximada entre o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, e o Santo Sepulcro é uns 40 metros. Então é praticamente certeza que esse é o local verdadeiro. Agora surgiu com o general Gordo essa teoria, nem seria teoria, uma suposição simplesmente de uma pessoa que seria nesse aglomerado rochoso, hoje chamado de Calvário de Gordo, que Jesus foi crucificado, e lá no túmulo do jardim, que é desse mesmo aglomerado, fica mais à esquerda do Calvário de Gordo, é que seria o sepulcro vazio. Bom, começa que a distância é um pouco maior, né? Tá certo? Do Calvário de Gordo a esse túmulo do jardim talvez seja uns 100 metros, mais ou menos. Mas os próprios estudos de arqueólogos comprovaram que esse sepulcro era um sepulcro típico de pessoa abastada, né? de Jerusalém, que tinham condições de sepultar daquela forma, né? Espaçoso e tal. E como também do José de Arimateia, né? Como se supõe que era esse sepulcro que está lá na igreja do São Sepulcro, né? E nesse Calvário de Gordon, do túmulo do Jardim, também foram encontrados outros sepulcros que datavam mais ou menos de 600, 700, século 8 ou 7 antes de Cristo. Então, não poderia ser o sepulcro que é relatado na Bíblia, em razão de que diz que José de Arimateia tinha recentemente cavado o seu sepulcro. Então, é praticamente descartado para as pessoas que estudam com seriedade que esse sepulcro de, de Cristo seria no Calvário de Gordo. Foi só uma questão aí dos ângulos, secções, enfim, dessa linha evangélica que buscou uma alternativa para o sepulcro de Cristo. Eu queria indicar também um livro aqui, muito interessante. Esse aqui é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, católica, né? Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia.
de Paul Lawrence. Então, essa questão do sepulcro, do local, é bom esclarecer que o túmulo vazio de Jesus, está aqui vamos ver aqui na página 147. Vamos ver aqui. Então, sobre essa questão, né? O túmulo vazio de Jesus. Sabemos, pelo Novo Testamento, que tanto o lugar onde Jesus foi crucificado quanto o lugar onde foi sepultado ficavam fora dos muros de Jerusalém, pois a lei judaica não permitia sepultamentos dentro da cidade. Os dois lugares propostos com mais frequência para o túmulo vazio de Jesus ficam ao norte de Jerusalém do século I. Ficam no norte de Jerusalém. Só citar que esse atlas histórico e geográfico da Bíblia, o autor chama Paul Lawrence. Tem informações valiosas, né? E continuando aqui, o local chamado de Túmulo do Jardim só foi identificado no final do século XIX pelo general Charles Gordon, usando como indicação a designação Lugar da Caveira, e observando que duas cavernas no morro próximo pareciam as órbitas dos olhos de uma caveira. Ele propôs um novo lugar para a crucificação que ficou conhecido como Calvário de Gordon. O túmulo do jardim fica perto do Calvário de Gordon e fora do muro da Jerusalém moderna. Fica na direção norte, né? Logo saindo da porta de Damasco, caminha assim uns 250 metros e chega a esse local. A popularidade desse local se deve, em grande parte, à sua simplicidade serena. Porém, esse não pode ser o local do sepultamento de Jesus, pois não é um túmulo do século I. Na verdade, é bem mais antigo. Pode ser datado do século 8 ou 7 a.C. Desde 326 d.C., o local do túmulo de Jesus é marcado pela Igreja do Santo Sepulcro. Não há praticamente nenhum vestígio do túmulo original, pois este foi destruído em 1009 d.C. pelo califa Hakim, considerado um louco. Porém, uma descrição feita por um peregrino francês chamado Arculf, por volta de 680 d.C., dando conta de que havia uma bancada que ia de uma extremidade à outra sem divisões, sobre a qual havia espaço suficiente para estender uma pessoa de costas, condiz com a forma dos túmulos mais sofisticados do século I. Então esse é o local onde está a Igreja do São Sepulcro. Um aspecto controverso é a posição desse local, a saber se ficava de fato fora do segundo muro ao norte de Jerusalém. Nenhum vestígio desse segundo muro foi descoberto nessa parte da cidade, mas uma pedreira encontrada a 40 metros ao sul da Igreja do São Sepulcro e várias sepulturas nos arredores da igreja parece indicar que esse lugar ficava ao norte do segundo muro de Jerusalém e, portanto, fora da cidade. É possível, então, que o local seja autêntico. Hoje é consenso, né, que é esse local e questão das muralhas de Jerusalém, ela foi modificada com o decorrer do tempo. E então a configuração atual foi da época de 1500, né? Período otomano.
Agora, então, vamos ler aqui um trecho, O Sepultamento, desse livro, Jesus, a biografia de Jean-Christian Petit-Fius. A sepultura descoberta em 1883, a 250 metros ao norte dos muros otomanos de Jerusalém e da Porta de Damasco, pelo general britânico Gordon, e apresentada pelos protestantes anglo-saxões como local de inumação do Cristo, é bem interessante de um ponto de vista arqueológico, na medida em que ela representa o exemplo de uma sepultura rica do século I, mas ela não é de modo algum uma séria rival do Santo Sepulcro. Ocorre o mesmo com a sepultura de Talpiot, nos arredores de Jerusalém, que uma publicidade midiática exagerada e bem orquestrada tentou promover como sendo aquela de Jesus. Então aquele estudo recente, foi para a época de acho que década de 1980, que começou a dar essa investigação arqueológica. Agora é interessante observar que essa pesquisa de Talpiot é puramente científica, né? Quer dizer, não leva em conta essa questão de religiosa, né? Como foi o Charles Gordon, que provavelmente ele era um protestante, enfim, ele estava procurando um outro lugar que pudesse, vamos supor assim, substituir a igreja de São Sepulcro, que é do católico, né? Ortodoxo, católico. Então, Talpiot, porque os cientistas, arqueólogos, acreditam que o corpo de Cristo foi de fato ocultado. Agora, Talpiot fica mais ou menos a sul. Fica a sul em relação à igreja do Santo Sepulcro. Mais ou menos 3, 4 quilômetros. Agora, eu digo, por que não poderia ser esse local onde estariam os ossos de Cristo? Porque naquela madrugada de domingo, teria que ser transportado por 2 homens o corpo de Cristo até o local definitivo. E esse local do sul, Talpiot, fica muito distante, porque 2 homens teriam que carregar o corpo de Cristo. Ele era um homem que se estima que ele teria 1,85 m, por volta de 1,85 m de altura. E então, para transportar seria complicado, né? Muito cansativo, além dessa questão de se poder ser pego por mais tempo. Enquanto o Calvário de Gordon, que fica uns 700 metros ao norte da igreja de São Sepulcro, é um caminho relativamente curto, né? Então é perfeitamente possível que 2 homens carregassem, além de ficar ser um transporte mais rápido, vamos dizer assim, rápido, com menos possibilidades de serem pegos, tá certo? Então é essa a questão. Então vemos aí esses 2 assuntos que eu falei são os principais que eu ando pesquisando aqui, né, com relação ao nascimento e ao sepulcro de Cristo. Mas eu não quero aprofundar, pelo menos por enquanto, muito essa questão. Vou voltar à questão do nascimento de Cristo. Então, encontramos aqui no livro O Juízo Final, de Rogério Ponsas, o capítulo A Bíblia. Capítulo 7º, não, capítulo 8º, A Bíblia. E temos aqui no último subtítulo, né, desse capítulo,
o 11º subtítulo, O Culto de Maria. Então, isso é muito importante para todos aqueles que querem um verdadeiro esclarecimento sobre as questões bíblicas, e em especial aos ditos cristãos, né, que estão aí numa fé certa. Então, eu vou ler esse subtítulo, que ela esclarece sobre o culto de Maria. Né? Quanta coisa não terá sido acrescida, omitida ou alterada no decorrer do tempo? A doutrina de Jesus, outrora perfeita. Ela faz uma pergunta. Quanta coisa não terá sido acrescida, omitida ou alterada no decorrer do tempo à doutrina de Jesus, outrora perfeita? Muito foi já acrescido. Por exemplo, a veneração de Maria, mãe terrena de Jesus. Essa é uma bela invenção da Igreja. Os primeiros cristãos ficariam perplexos se fossem obrigados a presenciar tal veneração, pois Maria reconheceu Jesus e sua missão somente depois que ele já tinha sido pregado na cruz. Antes, permanecia afastada, recusando a doutrina dele. Então, Maria, a verdadeira história de Maria e Jesus está no livro Jesus, o Amor de Deus. Jesus, o Amor de Deus. Também editado pela Ordem do Graal na Terra. Que esclarece. E também os apóstolos de Jesus. Que ela não aceitava. Ela queria que Jesus continuasse trabalhando como marceneiro. E só quando Jesus estava sendo crucificado que ela veio um reconhecimento de quem ele era, que é o Filho de Deus, não um simples filho dela, como uma espécie de propriedade. Então está aqui. Jesus, o amor de Deus, editado pela Ordem do Grau na Terra. Então, continuando aqui a leitura. Outra invenção da igreja é a da concepção antinatural de Jesus. Jesus foi gerado do mesmo modo que qualquer outra criança na terra. Seu pai era um romano nobre, crioulos. Naquela época, todos os conhecidos de Maria sabiam que o pai de seu filho, Jesus, era um romano. Somente muitos séculos mais tarde, um dos conselheiros da igreja inventou a lenda de que Jesus não fora gerado por um pai terreno. Pensou em introduzir, com isso, algo de místico na doutrina de fé. Ninguém, contudo, pode alterar as imutáveis leis da natureza, cuja perfeição está acima da compreensão humana. Devido a essas leis, um nascimento somente pode ocorrer quando precedido de uma geração terrena. Tudo o mais é fantasia de um raciocínio estreitamente limitado. Essa aí é a idiotia espiritual dos outros denominados cristãos. E tudo que é mentira escurece a alma, leva às trevas. Então está claro aqui, foi um conselheiro. O conselheiro podia ser um bispo, enfim, então ligado à Igreja Católica. Aqui não fala a data, mas foi certamente naquela época, para evitar aquelas informações que muitos acreditavam que Jesus era um filho romano. Né? A Bíblia toda necessitaria de uma revisão profunda. Contudo, para isso, há muitos já é tarde demais. Estamos no meio do juízo. Lembrando que esse livro foi escrito em 1969. Né? Hoje estamos já no final do juízo. Hoje, esse livro foi escrito há 51 anos. A grande organização eclesiástica católica já começa a se desintegrar de dentro para fora. E, com isso, também a fé cristã baseada em argumentos teológicos. Conservar-se-á apenas aquilo que traz a verdade em si.
Também o papado se aproxima de seu fim. A história dos papas é uma história de permanentes lutas pelo poder e de intrigas internas. O catálogo papal ou os catálogos, pois existiam vários, feitos para provar a ligação ininterrupta entre a Igreja Católica Romana e o apóstolo Pedro, são falsificações, pois tal ligação nunca existiu. Mas não apenas a Igreja Católica Romana, como seu papado e seus santos, se aproxima de sua desintegração. Todas as religiões baseadas na Bíblia terão a mesma sorte. Bom, então encerramos por aqui e vou continuar nesse tema, né? Tá bom? Fiquem na paz, fiquem na luz.